Boa noite, a paz do Senhor. Quantos estão apaixonados por Jesus? Então faz uma cara de crente apaixonado por Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, bom demais estar aqui nessa noite. Queria chamar o pastor Rafael, vem cá um pouquinho. Solta o leão aqui, vem cá. Solta o leão aqui, só um pouquinho. Você pode ficar de pé mais um pouquinho? Aleluia. Não vivo sem você. Espírito de Deus, vem neste lugar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Invade este lugar, Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do lindo Jesus, que vivo está. Levante suas mãos. Aleluia, 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 Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus. Adoramos o nome daquele que é vivo, daquele que é poderoso. Ninguém é maior do que você, Jesus. Nos submetemos a essa santidade. Reconheça a tua grandeza, meu Criador, meu Senhor, meu amigo Jesus. Meu amigo Jesus. Ninguém é maior do que você, Rei, de toda a glória, de toda a eternidade. Meu Salvador, meu Senhor. Algumas coisas pertencem só ao Senhor.
E uma delas é toda honra e toda glória. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui nessa noite conosco. Tome seu lugar, por favor. Aleluia. Holy. Oh, aleluia. Mas não baixa tudo, senão eu também não consigo voar. Ele não está aqui comigo ministrando só para o ambiente ficar mais melancólico. Na realidade, nós precisamos entender o que Deus está fazendo aqui. Davi foi um homem que Deus tocou, e ele tocou muito o coração de Deus. Davi foi um homem que Deus o chama segundo o meu coração, não porque ele é perfeito, mas porque ele era sincero. Deus não chama os perfeitos, Ele chama os sinceros. Ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, porque é o único lugar que você consegue ser perfeito é na presença de Deus. Porque a perfeição dele cobre toda a nossa imperfeição. Aleluia. Davi entendeu algumas coisas que nós precisamos entender. Por isso que o Senhor diz que nos últimos dias Ele vai levantar a tenda de Davi que está caída. Ele vai levantar o mesmo entendimento que Davi teve. Enquanto as pessoas matavam boi no tabernáculo, Davi dizia: seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Quando as pessoas acendiam incenso para entrar no tabernáculo, Davi dizia: suba as minhas orações como um incenso suave às tuas narinas. Davi entendeu o que Deus gostava. Você não vê Deus procurando adoradores no Velho Testamento. Você vê no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento ele diz: achei Davi o meu servo. Com meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, meu braço o fortalecerá. Salmo 89, verso 20 nos conta essa história. Salmo 144, Davi diz assim: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Tinha guerras que Davi vencia na espada, mas tinha guerra que ele vencia na harpa. Mãos para pegar a espada e dedos para tocar a harpa. Por isso que o maior guerreiro da Bíblia também era o maior adorador. Você não vence as guerras descobrindo tudo sobre o diabo. Você vence as guerras sabendo tudo sobre Deus. Não adianta você estudar o diabo, você tem que estudar Deus. Você tem que conhecer o coração dele, querido. Agora Deus, você não pode deitar Deus numa maca. Você não pode deitar Deus numa maca, querer abrir ele no meio e estudar a anatomia de Deus. Porque você tem que viver com ele, querido. Você tem que amá-lo, andar com ele, acordar com ele, dormir com ele. Você não pode estudar a Deus como você estudou filosofia, psicologia. Você não pode estudar Deus como você estudou o homem. Porque Deus não é homem. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, amém? Muito feliz. Realmente, quando eu conheci a pastora, o meu coração se alegrou. Tem coisas que a gente, só de ouvir, a criança salta no ventre. Quando você encontra alguém que está gerando o mesmo destino que você, as crianças saltam no ventre. Essa é uma geração que vai andar por identificação. As nossas alianças, elas vão ser por identificação, não vai ser por dinheiro, não vai ser por denominação, não vai ser por estatutos, vai ser por identificação. Nós vamos nos identificar com o propósito. O nosso propósito vai se identificar um com o outro. Aleluia. Então, quando você encontra pessoas que estão gerando o mesmo destino que você, as crianças saltam no ventre, é como Maria na casa de Isabel. Aleluia. É bom demais você ouvir pessoas que estão no mesmo propósito. Essa é uma geração de propósitos, não é de serviço. Não adianta eu trabalhar para Deus sem entender o que Deus quer. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Ele me chamou para estar com Ele. O trabalho é só para alimentar o nosso relacionamento. Aleluia.
Deus não comissionou empregados, Ele chamou filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o propósito é muito mais importante do que o ministério. Se você tiver que perder alguma coisa, perca o ministério, mas não perca o propósito. Jesus tinha 12 anos e ele ainda não tinha ministério. Ele não tinha uma igreja, não tinha discípulo, mas ele já tinha um propósito: cuidar das coisas do seu Pai. Então nós temos que entender que o propósito é maior do que o ministério. Aleluia. Deus não chamou você por causa do serviço. Deus chamou você por causa do propósito. Aleluia. Louvado seja Deus. Adão, quando se casou com Eva, ele não casou porque ele era um homem incompleto. Ele já era um homem completo em Deus. Deus não deu uma esposa para Adão porque Adão estava muito solitário. Uma das traduções da palavra solteiro é sou inteiro. Só uma pessoa inteira deveria se casar. Porque se nós somos completos em Deus, nós não casamos por carência. Casamos por propósito. Obrigado pelo seu amém tão espiritual. Uau, 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 uau. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Oh meu Deus, não sei nem porque eu falei isso, mas eu falei. Eu falo para os meninos lá da igreja, eles, pastor, estou procurando uma esposa. Eu digo, não procura fora de você, procura dentro de você, porque a esposa de Adão estava dentro dele. Obrigado pelo seu amém tão espiritual. A Bíblia diz que para o homem não se achava uma esposa que lhe fosse idônea. Amém? Deixa eu falar uma coisa para as mulheres aqui. Nós estamos numa conferência de ensino. Não deixe que a mulher moderna roube você da mulher virtuosa. Não deixe que o homem moderno roube você do homem eterno. Aleluia. Porque ondas vão e vêm, mas o que é de Deus permanece para sempre. Amém? Aleluia. Nós vamos se dar bem. Até amanhã de noite você vai me amar. Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz. Meu nome é Luiz Hermínio, a seu dispor para serviços leves. Não carrego o peso desde o dia que aceitei Jesus. O fardo é leve, o jugo é suave. Não estou cansado da obra de Deus. A obra de Deus para mim é uma coisa tremenda, irmãos. Eu tenho encontrado pastores no mundo inteiro que têm dito, cara, eu estou muito cansado, a igreja está acabando comigo. Eu digo para eles uma coisa só, digo, querido, se você está cansado, então não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Quanto mais eu viajo, mais dá vontade de ir, mais eu tenho vontade de fazer. Minha esposa, enquanto eu estou aqui, minha esposa está numa conferência de pastoras, com 200 pastoras lá, numa cidade perto da gente. Hoje eu ainda conversei com ela antes de vir para cá. Ela disse, fala ali, gente, que eu estou me arrumando. Eu disse, eu também. E eu botando a camisa e conversando com ela. E ela está lá, com 200 pastoras, e eu estou aqui com vocês. Nós estamos felizes, nossos filhos estão felizes, porque eu não casei com a igreja já tem marido. Eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para Jesus. Por isso, eu vou nos lugares, não vou por dinheiro, porque a igreja não pode pagar o que Deus me deu. Eu agradeço a sua oferta, eu vou gastar tudo. Eu vou gastar toda a sua oferta. Eu vou investir a sua oferta. Obrigado, irmãos. Amém? Estou agradecendo mesmo. Eu quero agradecer a pastora por ter levantado sua oferta. Ela sabe, a gente não veio aqui por dinheiro. Nós mesmos compramos nossas passagens, a gente mesmo vem, porque nós entendemos que Deus nos chamou para servir a noiva. Aleluia. Nós somos eunucos espirituais.
Amém? Nós não tocamos na noiva porque ela é do noivo. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Então não deixe que a obra de Deus tire você do propósito. Não deixe que o ministério roube você do propósito. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu sou pastor em Santa Catarina, Itajaí. Cadê os Catarina aí, mano? Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Já estão ganhando dos mineiros aqui nos Estados Unidos, não? O segundo lugar? Meu Deus. Eu sou pastor ali em Itajaí. Eu acho que eu ainda sou, mas o Senhor tem nos guardado. E as pessoas dizem, cara, você viaja tanto, você não tem medo? Não. Eu disse, medo do quê? Vai que um dia você chega na igreja, alguém tomou o seu lugar, que é muito comum hoje, né? Pastor é pastor um dia, no outro dia alguém toma o lugar dele. Aí eu disse, não, isso nunca vai acontecer comigo. Mas por quê? Eu digo, porque eu não tenho lugar. O meu lugar é na vontade de Deus. Se é na frente da igreja, ou se algum dia eu tiver que deixar a igreja por outra coisa, Deus é que sabe. Amém? Louvado seja Deus. Deus não me deu um lugar para mim ficar abraçado nele assim e dizer é meu, é meu, é meu. Quem diz é meu é as crianças, não são os adultos. Aleluia. E nós não somos crianças. Amém, irmãos? Porque se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então nós não fomos chamados para ser meninos, nós somos chamados para um propósito. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu apresentar o pessoal que está com a gente, o Eli, esse abençoado que nós conhecemos aqui na América, e um tangedor, um homem de Deus. Sempre que a palavra de Deus ia se manifestar, o profeta Eliseu dizia assim, me traz um tangedor. Eu sempre gosto do tangedor, porque o tangedor, Davi diz, ele adestra minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. Eu estou aqui com a mão na espada e ele está lá com os dedos na guerra. Amém? Está conosco também pastor Moabe, esse homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, um servo de Deus que a gente conheceu aqui na América também. Pastor Fernando Tolentino, fica de pé aí, Fernando. O Fernando, ele faz parte da nossa equipe lá em Santa Catarina, ele é da nossa equipe de governo. O Fernando cuida de toda a parte de ensino do ministério, ele coordena o Curados para Servir, que é o nosso seminário, e nós louvamos a Deus. Um dia você vai ter o prazer, o Fernando vai estar ministrando aqui também essa semana, acho que domingo à noite ele ministra aqui. Irmão, pastor Fernando é uma bênção, você precisa ouvir ele. Amém? Pastor Rafael também. Pastor Rafael, nosso apóstolo aqui nos Estados Unidos. Ele é o apóstolo, a esposa dele é a apostila. É isso. Aqui na Flórida, aleluia. Louvado seja Deus. Algumas pessoas dizem, mas o pastor Rafael é gordinho. Eu digo, não é, isso não é gordura, irmão, é expansão de reino. É o reino que está se expandindo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está conosco também o pastor Davi, que trabalha ali no CFNAI, no Christ for the Nations em Dallas, né? Um homem de Deus. Está lá, a gente esteve lá na semana passada, foi muito bênção. Está conosco também o Tiago, pastor Tiago, que está em uma de nossas igrejas lá em Itajaí. Não, em Curitiba, mas não para, é um homem de nações, já esteve pregando e visitando. Tem um filho americano, amém? Já morou nos Estados Unidos, vai voltar de novo. E já pisou em mais de 20 nações aí para fazer a obra de Deus. E Deus está levantando uma molecada, né, irmão? Uma meninada nova. Cadê o Pedro? Ó, o Pedro. O Pedro é nosso filho americano, a cara do pai. Aleluia. Aleluia. O Pedro nasceu em Massachusetts, mas mora em Boca Raton. Um homem de Deus. Pastor Pedro tem uma palavra muito forte também. Tem pessoas que Deus tem agregado para que a gente caminhe junto. Amém, irmãos? E você... Pedro já ministrou aqui? Não? Nunca esteve aqui nessa cidade? Não. E ele esteve conosco agora na convenção do Ministério Mevan, ministrou em uma das noites lá, muito forte.
Nós somos muito impactados. Louvado seja Deus. Antes de falar, de pregar, eu gostaria de indicar para você esse livro. Eu escrevi agora esse livro, A Responsabilidade do Homem para o Avivamento. Irmãos, eu estou com o propósito de Deus de dar o nosso material, mas ainda eu não posso fazer isso. Eu tenho orado a Deus para levantar pessoas, e Deus já levantou uma pessoa lá no sul, que está nos ofertando para a gente poder fazer 1000 livros desse por mês, para doar. Eu ainda não posso fazer isso. A partir de maio nós vamos começar a fazer. Os livros nós vamos começar a doar. E também no Brasil, levantou um homem que nos doou 15.000 livros para a gente doar. Nós temos um propósito de não vender o material, de dar. Amém? A gente está com uma vontade de ficar pobre, irmão, essa que é a verdade. Mas não acaba o dinheiro nunca, que coisa terrível. É um negócio tremendo a prosperidade de Deus, amém? Você vai e dá e oferece, e irmãos, eu não sei quantos carros eu já dei, eu contei até 20. E dá um e vem outro, e dá um e vem outro, e dá um e vem outro, é um negócio tremendo. Então, querido, não há limites para isso, amém? Então, esse aqui, depois, se você puder, nós temos um propósito no nosso material. Todo o nosso material, como a pastora aqui, uma das razões de eu estar aqui é porque o que ela faz, o que esse ministério faz, me chamou muita atenção. Nós temos 14 projetos sociais na nossa cidade, trabalhamos com moradores de rua, crianças, projetos na Bahia, projetos no Peru, na floresta peruana, e inclusive meu irmão embarcou para lá ontem, e meu genro está na Alemanha essa semana. Então a gente está saindo assim como um raio, né? Um para cada lado, família inteira. Um irmão está no Peru, o genro foi o marido da minha filha mais velha. Eu sou pai de 4 filhos, uma pastora, que já é pastora dos jovens, sou avô de 3 netas. A minha filha mais velha é pastora com o marido. Depois a minha filha do meio também casada, tem uma menina. Também o meu filho adotivo, que está conosco desde os 9 anos de idade, tem 24 anos, também se casou. E eu tenho um menininho de 7 anos, que é o filho da minha velhice. Aquele filho que você faz para ir no mercado, na farmácia, né? Você vai ficando mais velho, então você tem aquele filho que lava o carro para o pai, filho. Aleluia. Então sempre tem que ter um em casa, né, irmão? Não dá para liberar todo mundo de uma vez, né? Então, como eu percebi que os filhos estavam casando, eu falei, meu amor, vamos ter que ter mais um filho. Quem é que vai na venda? Quem vai no açougue? Querido, amado do Pai, ele é muito precioso, meu filho Samuel. O seu filho também deve ser muito precioso para você, né? Claro, é sempre assim. E nós estamos muito felizes de estar aqui nesse ministério, irmãos, de estar aqui nessa cidade. Eu sei que Deus tem um propósito para esses dias, para a gente aqui. Eu não vim aqui como um pregador. E como eu não vim como um pregador, eu não vim para te abençoar. Eu vim para causar uma crise em você. Aleluia. A minha oração é que depois desses 2 dias você saia pregando até para postes. A minha oração é que depois desses 2 dias você só não belisque poste e rasgue dinheiro. O resto você fique louco, varrido, amém? Doido. Porque a intenção de Deus, irmãos, é mexer com a gente, é nos ativar, é nos levar para um lugar de ativação no Espírito, amém? Então eu quero, tem água aqui? Tem, né? Eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo no livro na carta de Paulo, a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Copo tem? Não, eu vou na garrafa mesmo aqui. Aleluia. E o bom de tomar na garrafa é quando alguém já tomou. E daí fica com água com sabor, irmão. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3. Santo Deus, obrigado, Jesus. Segunda Coríntios capítulo 3,
versículo 5 diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Aleluia. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. E se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Ou seja, para que os filhos de Israel não observassem que a glória já tinha ido embora. Mas os seus sentidos foram emboltados, pois até o dia de hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia. Mas todos nós, com os rostos descobertos, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Espírito Santo, que palavra tremenda. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos adorar o nome de Jesus. Diga para alguém que está perto de você: não há atalhos para a santidade. Sabe que uma das coisas que a presença de Deus faz com você é deixar você sem opções. Quando a presença de Deus chega, ela deixa você sem opções. Você não tem mais opção de escolha. Aleluia. Agora nós precisamos entender a diferença da presença de Deus e do poder de Deus. Nós estamos numa reunião como essa, então a gente tem o hábito de dizer: eu estou sentindo a presença de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que a presença de Deus a gente não sente, a gente conhece. Por quê, pastor? Porque o que você sente é o poder de Deus. Porque daqui a pouco, daqui a 5 horas, esse culto vai terminar. E aí... Não. Eu já estou contando com o de amanhã. Daqui a pouco esse culto vai terminar. E essa glória, esse ambiente de glória, ele termina. E aí você não sente. Você vai para casa jantar, vai comer alguma coisa, vai dormir, e você volta para a sua vida normal. Aí você fica pensando: puxa, amanhã eu vou lá de novo, porque eu quero sentir a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus você não sente. O que você sente é o poder de Deus. Quando você fala de Deus, você atrai o poder de Deus. Mas quando você fala com Deus, você atrai a presença de Deus. Essa é a diferença. A igreja, ela tem o hábito de procurar só o poder de Deus.
Porque nós precisamos abençoar as pessoas. Então nós nos reunimos para sermos abençoados. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. O objetivo de Deus não é abençoar a sua vida, é provar para você e dizer assim, cara, deixa a sua vida por amor de mim. Dentro de você tem uma vida que você ainda não conhece. A vida de Deus, o zoe de Deus. Vida no grego significa zoe, zoe de Deus, ou seja, a vida de Deus na sua vida. E nós vamos para a igreja para que Deus abençoe. Uma vez eu orava e dizia, Deus, abençoa os meus caminhos. E Ele dizia, por que você não larga seus caminhos e anda nos meus que já são abençoados? Porque Deus não improvisa com a gente. Deus não improvisou. Quando eu nasci, Deus olhou no berço lá em casa e disse, ó, Luiz Hermínio nasceu, o que é que eu vou fazer com ele agora, meu pai? Não, Deus não tem o plano B para mim, Ele só tem o plano A. Aleluia. Deus não improvisou, Ele não disse, olha, eu vou fazer isso, se não der certo eu faço aquilo. Não, Deus só tem um plano original para você. A Bíblia diz em Isaías 46 que Ele faz o fim desde o começo. Por isso Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. O que começa nele termina nele. Por isso que toda obra de Deus que não começa em Deus não vai terminar em Deus. Toda obra que eu faço para Deus que não passa pela cruz é obra da carne. Não me olhe assim. Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Nós temos que entender que nós temos que mudar os conceitos, irmãos. O nosso trabalho é quebrar conceito, resgatar princípios e restaurar valores. A igreja precisa voltar para o lugar que é dela. Aleluia. Nós vamos para a igreja fazer campanhas para ganhar coisas que já são nossas por herança. Não, pega isso aí no teu espírito. Eu tenho um filho de 7 anos que se ele não fizer uma campanha, eu não dou comida para ele. Ele não veste roupas e eu não vou deixar nenhuma herança para ele. Não, você tem que se comportar como filho, não como um crente. Pastor, mas eu sou evangélico. Irmão, a Bíblia não te chama de evangélico. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia te chama de filho. Aleluia! Você é filho de Deus, entenda isso. Filho é herdeiro, é herança. Eu sonho com as campanhas que dizem assim: 7 dias para morrer por amor a Cristo, 21 dias para perder tudo, 40 dias para abrir mão do meu eu. Eu gostei dessa campanha. Por quê? Porque nós não nos comportamos, a nossa mente ainda não é de filho. Irmãos, quando Jesus estava sendo batizado, o céu abriu, o que é que Deus disse para Jesus? Esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Logo em seguida, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Qual foi a primeira pergunta que o diabo fez para Jesus? Se tu és o filho de Deus, mostra. Filho não vive de exibição. Reino de Deus não se exibe, se manifesta. Aleluia. Eu não preciso fazer um milagrezinho para eu me sentir filho. Milagres acontecem naturalmente, eles têm que ser natural no seu convívio. As pessoas que estão do seu lado, elas têm que ser curadas, transformadas, libertas, abençoadas. Se as pessoas que estão perto de você não estão mudando de vida, tem alguma coisa errada com você. Pastor, mas eu aprendi assim. Eu também, irmãos. Eu também. A religião me ensinou que eu tenho que pedir alguma coisa para Deus me dar. E ainda uso os versículos da Bíblia. Pedir. Deixa esses versículos para os ímpios. O reino não é um reino de pedintes. É um reino de filhos do seu amor. O reino não dá porque você pede. O reino te ensina outra coisa. O reino diz que ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Aleluia! Nós somos ministros de uma nova aliança no Espírito. Nós somos ministros não da letra, porque a letra mata. Então não adianta eu ler a Bíblia se eu não sou uma carta viva. Esses dias eu fui pregar no lugar e preguei sem abrir a Bíblia. A pessoa disse: pastor, você não lê a Bíblia? Eu digo: leio. Por que o senhor não leu? Eu disse: porque eu não preciso ler. Mas tem que ler a Bíblia na igreja. Eu digo: não, querido, a Bíblia está dentro de mim, eu sou uma carta viva, escrita e lida no coração. O reino me ensinou a pedir. Não, o reino diz que eu não sou um consumidor, eu sou um provedor. Porque ele dá pão para o que come, mas dá semente para os que semeiam. Os consumidores vão para a igreja atrás do pão. Você não é um, cutuca alguém que está perto de você, diga: você não é um consumidor, filho. Diga: você é um filho de Deus, herdeiro. Você é herdeiro. Aleluia. Quando nós nos reunimos, a maioria de nós não temos o entendimento do que vamos fazer na igreja. Nós vamos para pedir uma bênção. Não, nós não viemos aqui. Esse não é o lugar de pedir. Esse é o lugar de dar. Quando nós nos reunimos como igreja, aqui tem pessoas de várias denominações, pastores de vários lugares. Glória a Deus. Sabe o que significa? Corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos como corpo, as palavras nossas, elas viram sentenças. Quando nós nos reunimos como corpo, nós entramos num lugar de adoração, intercessão e proclamação. Aleluia. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Pastor, Deus não vai me abençoar? Não, Ele já te abençoou. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Pastor, mas o senhor não vai orar por mim hoje? Não vai transferir o poder de Deus? Vou. O poder eu consigo, a presença não. Porque a presença só vem se você construir um lugar para ela. Porque daqui a pouco nós vamos dormir, vamos comer. Eu espero que a gente coma. E então depois a gente vai dormir. E a gente volta ao normal. Esse ambiente não vai estar aqui agora, mas a presença dele vai estar lá. Pastor, mas eu não sinto. Mas a presença você não sente. Na maioria das vezes a presença ela está mais forte quando você não sente. Porque ele disse: como é que o senhor sabe que ele está lá? Porque ele falou que estaria. Ele disse: eu estarei com você todos os dias. Jesus não prometeu carro novo nem casa nova para ninguém, mas uma coisa ele prometeu: eu vou estar com você todo dia. Você pode ter certeza que eu vou viver com você todo dia. Você vai levantar a mão e eu vou estar lá. Você vai chamar e eu vou estar lá. Você vai chorar e eu vou estar lá. Se você rir, eu também estou. Então não é alma, é espírito. Eu me lembro quando eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Eu sou a 4ª geração de crentes da minha família. Meus bisavós eram crentes. Meus avós. E meus pais se separaram. Eu tinha 13 anos de idade, eu e meus irmãos fomos para as drogas. Eu com 14 anos estava nas drogas. Com 20 e poucos anos era um traficante. E eu me lembro que quantas noites eu passei numa esquina vendendo cocaína e cantando o hino da igreja. Com a cabeça cheia de cocaína e cantando: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Às vezes com o cigarro pendurado na boca: porque Ele vive. E os caras que estavam comigo diziam: cara, isso aí não é música de igreja. Eu digo: eu sou crente. Aí eles diziam: você é louco, você está doido, está doidão. Você está doidão, cara, você fumou demais. Eu dizia uma coisa para eles que eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eu dizia: o diabo pode ter minha mente, mas nunca terá meu espírito. Porque o meu espírito, quem soprou em mim foi ele, não foi Satanás. O diabo pode ter a minha mente. Por isso que quando você derruba uma pessoa endemoniada, que ela cai endemoniada, você olha, ela cai. Quando ela acorda, ela não sabe o que aconteceu, porque o diabo domina a sua mente. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não perde a cabeça, irmão. A mente é renovada a cada manhã. Ele recebe uma mente nova, a mente de Cristo. Por isso que no inferno não tem adoração. Porque as pessoas que vão ao inferno vão no Espírito. E o Espírito só reconhece um. Por isso a igreja tem que sair da alma
Porque na alma ela fica adorando homens, adorando artistas. Na alma ela fica adorando coisas em vez de adorar o único e verdadeiro Deus. Por isso nós precisamos desesperadamente de um batismo do Espírito. Nós somos ministros de uma nova aliança. Nós não somos ministros da alma. Avivamento não é quando você sai alegre com um pregador de uma reunião, é quando você sai triste com você mesmo. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Não, alguém levante a mão e me ajude a adorá-lo. Oh, meu Deus! Toca louco a tua glória! Toca essa cidade com o teu fogo! Nós declaramos um avivamento de justiça nessa cidade. Nós declaramos um avivamento de justiça nessa cidade. Nós declaramos que as igrejas dessa cidade vão praticar justiça, que as igrejas de Massachusetts vão praticar justiça, vão servir os necessitados, vão gritar nas ruas: Ele vive, Ele vive. Nós declaramos que as pessoas vão ter encontros com Jesus, até aqueles que não acreditam na glória de Deus, eles vão ver a glória de Deus. A igreja precisa sair da alma. Nós estamos numa nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança. Sabe o que Moisés fazia? O nosso Moisés. Moisés, quando ia para a presença de Deus, o rosto brilhava. Então ele colocava um pano, mas não quando tinha brilho. As pessoas olhavam para o rosto dele e diziam: ó, ele estava com Deus, ele está brilhando. Quando o brilho ia embora, é que ele botava o pano, para as pessoas acharem que o brilho ainda estava com ele. Nós não precisamos. Paulo disse: nós não somos como Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele tinha o Espírito Santo sobre ele, não dentro dele. A velha aliança não conhecia o Espírito dentro, ela só conhecia sobre. Então ela andava no poder de Deus. Nós não precisamos, irmãos, fazer algumas coisas para que as pessoas permaneçam perto de nós. Na realidade, nós temos, como ministro de nova aliança, nós temos que passar mais tempo com Deus do que com as pessoas. Um dia Deus me perguntou: você quer ser um homem de Deus ou um homem do povo? Eu disse: eu quero ser um homem de Deus. Ele disse: então não faça culto para pessoas, faça culto para mim. Porque segunda eu tinha o culto do avivamento, terça eu tinha o culto da libertação, quarta eu tinha o culto da unção com óleo, quinta eu tinha o culto de alguma coisa, sexta eu inventava um. E aí quando caía uma pessoa endemoniada no domingo, eu dizia: filho, hoje não é dia de capeta, capeta é na terça-feira, hoje é a noite da família. Então eu que dizia o que Deus deveria fazer. E um dia Deus me perguntou: você sabia que você faz culto para pessoas e não para mim? Eu disse: não, Senhor, eu faço culto para você. Ele disse: então por que você espera as pessoas chegarem para começar a reunião? Porque se você não começa só com nós dois? Por que você tem que marcar um horário e começar no outro para as pessoas chegarem? Porque você faz culto para elas. Eu chorei por 3 dias e comecei a mudar a configuração do meu ministério. E eu confesso para vocês, eu perdi muitas pessoas, elas foram embora. Ele disse assim: filho, quem sustenta essa obra não são os dizimistas, sou eu. Quem sustenta essa obra, filho, não são os grandes empresários, sou eu. Se você fizer culto para mim, eu vou vir e eu vou trazer as pessoas para você, aqueles que precisam do que você carrega. Eu me lembro que há 10 anos atrás, irmãos, eu e a minha esposa limpávamos a igreja no domingo com nossos filhos. Nós tínhamos poucos diáconos.
E as pessoas vêm embora. Eu não sei quantas pessoas sentou na minha frente e disse: eu vou embora dessa igreja porque eu preciso de uma igreja mais estruturada. Não, eles queriam um paliativo. Eles queriam, era um paliativo na alma. Eles queriam, sabe o que eles queriam? Entretenimento. O entretenimento é o substituto diabólico do avivamento. E as pessoas diziam para mim: você é muito jovem, eu preciso de mais segurança para os meus filhos, para o meu ministério. E todas as semanas eu tirava cadeiras da igreja porque as pessoas iam embora. Às vezes a gente não tinha dinheiro para pagar a luz do prédio. Quando vinha aquele caminhãozinho cortar a luz, a gente conversava com o cara e dizia: por favor, espera até amanhã, eu vou pagar amanhã. Mas nunca negociamos e diluímos a palavra de Deus. Aí os nossos irmãos diziam assim: pastor, vão trazer fulano de tal para pregar, porque quando você traz o fulano de tal, ele arrasta a gente. Eu digo: mas no céu também teve um que arrastou uma terça parte. Eu me assusto com isso. Eu me assusto com essas coisas que arrasta, mas não permanece. A unção para mim é aquela que permanece. E Paulo está dizendo: se aquela glória que desvanecia teve a sua glória, muito mais tem glória agora, esta glória que permanece. Se aquilo tinha a sua glória, se Moisés conseguia segurar o povo olhando para ele com um lenço no rosto, muito mais glória nós temos agora, andando de cara limpa, não tendo nada para mostrar, nem uma roupa bonita. Eles faziam com Jesus: mostra-nos o teu reino, mostra-nos pelo menos o Pai. Você não tem um cartão de visita? Mostra-nos alguma coisa. Ele dizia: quem vê a mim, vê meu Pai. Então faz alguma coisa para a gente saber que você está com Ele. Ele dizia: o filho só faz o que vê o pai fazendo. Por isso que Jesus não transformou a pedra em pão. Primeiro, porque transformar a pedra em pão seria benefício para ele, e nós não podemos usar os milagres para benefício próprio. Os milagres não são para encher nossas igrejas, são para transformar uma geração. Sabe que quando você não sabe o que falar, é só falar em línguas que vem. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: aleluia. Aleluia também é uma boa saída. Aleluia serve para duas coisas. Primeiro é para glorificar Jesus. Segundo é o que um pregador diz quando ele não sabe mais o que vai dizer. Porque mesmo quando ele não sabe o que vai dizer, ele glorifica Jesus. Aleluia. Diga para alguém: ajude o pregador. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Essa geração não precisa de doses homeopáticas, de paliativos na alma. Essa geração precisa do Espírito Santo, de homens que você olha para ele e você diz: esse cara tem alguma coisa que eu quero. Eu quero alguma coisa. Não, irmãos, Jesus não transformou a pedra em pão, porque primeiro o pão era benefício para ele. E quem é a pedra? A pedra é a igreja. Jesus disse: sobre esta eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela é firmada na pedra. Quando a Bíblia fala de pedra, está falando ou de Cristo ou da igreja. E Jesus não transforma a pedra em pão. Por quê? Porque Jesus não se alimenta da igreja, e Ele nos ensina a ninguém se alimentar da igreja. Nós se alimentamos do pão vivo que vem do céu. Mas a pedra não é para transformar em pão, não. A pedra, a igreja, é para transformar em filhos. Quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas começaram a gritar: hosana nas alturas. E as pessoas diziam: manda eles calar a boca. Jesus disse: vocês dizem que são filhos de Abraão, Deus pode suscitar destas pedras filhos.
Meu trabalho não é transformar a pedra, a igreja em pão, em alimento, é transformar a igreja em filhos. Aleluia. Entenda isso, querida. Entenda o que você está fazendo na igreja. Nós somos ministros dessa nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós não podemos derramar um vinho novo no odre velho. Nós somos ministros dessa nova aliança, da presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela é diferente do poder de Deus. O poder de Deus, você pode transferir ele para alguém. Vou descer aqui, eu estou doido. Quando você ora por alguém, você pode ministrar nele o poder de Deus. E você pode dizer, seja cheio, e a unção que está na sua vida pode tocá-lo. E se você orar por um doente, ele fica curado. Porque o poder de Deus, ele age diferente da presença de Deus. Agora, a presença de Deus não é igual ao poder. A unção é diferente da glória. O poder vem na unção, a presença vem na glória. A unção é uma habilidade que Deus dá para você trabalhar para Ele. A unção é Deus sendo Deus através de você. A glória não. A glória é Deus sendo Deus apesar de você. A glória é Deus sendo Deus sem você. Na unção você trabalha para Deus. Na glória você só assiste o que Deus faz. Por isso ele diz em Salmo 127, se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então não dá para trabalhar para Deus sem a glória. Porque é a glória que nos conduz. Porque vai ter dias que você não vai ter nada. Tem quantas vezes eu já subi nesse lugar, no púlpito, com dor de cabeça, triste, com dores no corpo, cansado. Às vezes do aeroporto e direto, trocando de camisa no banheiro do aeroporto, direto para um púlpito. Chega lá cansado. E depois as pessoas ainda querem oração. E quantas vezes, mas na glória, você só assiste ele fazer. Por isso eu não quero a unção. Eu não quero que Deus me use. Eu quero que Ele faça. Eu me lembro quando eu orava e eu dizia, Deus me usa. Me usa, porque a religião me ensinou a pedir. Ora que Deus te usa. Até um dia que Deus diz, filho, você não precisa orar para eu te usar. Eu vou te usar. Você precisa orar para você não me usar. Então você ora até você morrer. Então ora até a sua carne morrer, porque a sua carne gosta de usar a glória. A sua carne, quando a glória não está, ela inventa a glória. Ela cria um subterfúgio, ela cria um atalho para a glória. Se a glória não está, você impõe a voz. Se a glória não está, você cria. Hoje nós já conseguimos fazer culto sem a presença de Deus na igreja. Porque a gente diz, levante a mão, todo mundo levanta. Bate palma, todo mundo bate. Pula para cá, pula para lá. Levanta a mão e dá glória. Nós conseguimos, se Deus não quiser vir no culto, Ele nem precisa. Mas até onde nós vamos com isso? Até onde nós vamos conseguir levar a igreja? Não existe uma saída para você e para mim, querido. A nossa geração, ela precisa entrar em lugares em Deus. Deus vai te usar nessa geração. Diga para alguém que está perto de você, Deus vai te usar nessa geração. Se você não usa Deus, Deus vai te usar. Diga para ele, se você não usa Deus, Deus vai te usar. Aleluia. Então, irmão, as pessoas foram embora da igreja. Eu me lembro que todas as semanas eu tirava cadeiras, porque as pessoas queriam alguma coisa mais prática, um fast food gospel. Mas as coisas de Deus, elas são progressivas, irmãos. Até a vontade de Deus, ela
ela tem um processo. Deus não tem só uma vontade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vem cá, Tiago. Na boa vontade, Jesus diz assim, ó, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Essa é a boa vontade de Deus, salvar você. Só que ele não fica aqui a vida inteira, vinde a mim. Depois ele diz, vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ir a ele não te custa nada, ir após ele te custa tudo. Obrigado pelo seu amém, então, espiritual. Então, no primeiro caminho, ele diz, vinde a mim. Depois ele diz, vinde após mim. Depois ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não vai já não chegou o seu tempo ainda. Quando ele diz, vinde após mim, é você que vai com ele. Quando ele diz, ide, é ele que vai com você. Aí você não adianta você dizer, Deus faz aquilo. Não, ele vai dizer, faz aquilo você. É você que move. Deus não muda, mas ele se move. Aleluia. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Na boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos. Jesus fazia milagres com 12 anos? Não. Jesus estava ali no templo perguntando as coisas das Escrituras, questionando, batendo um papo com os epicureus da época. Mas só que você não pode só ficar na boa vontade de Deus. Na boa vontade de Deus, Jesus é o caminho, mas ainda tem a verdade e tem a vida. Na boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos. Na agradável vontade de Deus, Jesus tinha 30 anos. Estava fazendo milagres. Aonde Jesus passava, eram multidões ao seu redor. Tudo que Jesus falava acontecia. Mas na perfeita vontade de Deus, Jesus estava na cruz. E foi contra essa vontade que ele lutou. Ele disse, Pai, se tu puderes, afasta de mim essa vontade. Mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. O problema é que nós, os cristãos, nós permeamos só na boa e na agradável vontade de Deus. Quando chega na hora da perfeita vontade, nós recuamos. Deus quer matar você. Deus não quer te abençoar, Ele quer que você morra para essa terra. Deus só pode te dar essa terra se nada nessa terra tiver entre você e Ele. Deus quer te dar algumas coisas dessa terra sim, porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. Só que Deus quer que você morra. Agora deixa eu dizer algo para você. Obrigado, Tiago. Ninguém consegue se crucificar sozinho. Consegue? Então você precisa de um carrasco. E como diz o meu amigo Roberto Carlos, esse cara sou eu. Esse é o meu trabalho. Servir a Cristo. Por que, pastor, que eu tenho que sacrificar? Por que eu tenho que ir para a cruz? Jesus não quer me abençoar? Ele quer. Eu vou te falar uma coisa, querido. O evangelho da religião nos ensinou a ser abençoados. Deus não quer só me abençoar. Ele quer transferir o coração dele para mim. Nós somos abençoadores. Aleluia. Eu não saio de casa para ser abençoado. Eu saio para abençoar. Entenda o que Deus quer com você nesses dias. Qual foi o único apóstolo que foi na cruz quando Jesus foi crucificado? Hein? Quem? João. João foi o único apóstolo que foi na cruz. Por isso ele é considerado como apóstolo do amor. Porque onde é que João aprendeu sobre amor? Por que Jesus revelou o Apocalipse para João?
Porque Ele foi o único que foi na cruz. Você só tem uma revelação do futuro quando você tem uma revelação do Calvário. Até que você não entenda o Calvário, você não entenda o destino de todas as coisas. João, ele foi o único apóstolo da Bíblia que não morreu martirizado. Algumas histórias de Flávio José contam que João foi jogado em tanques de azeite quente e ele simplesmente não morria. João era o Highlander, só morria se arrancasse a cabeça. João não morria, era um negócio terrível. João morreu de morte natural. Ele foi o único apóstolo que assistiu à crucificação. E por isso Jesus mostrou para ele o Apocalipse, porque todo homem que tem uma revelação do Calvário, ele vai ter uma revelação do futuro, do destino. Por isso não existe profeta sem Calvário, irmãos. Não existe profeta apóstolo sem cruz. Onde é que João aprendeu sobre amor? Ele aprendeu sobre amor no Calvário. No Calvário você aprende sobre amor, mas na cruz você ensina sobre amor. Aleluia! Pastor, Deus quer me matar? Quer. Nós enchemos as nossas igrejas com a promessa: Deus vai te abençoar. Irmãos, nós temos que dizer para alguém: Deus já te abençoou, querido, acorda. Deus já te abençoou, Deus já te deu, está em você. Porque Jesus não disse o quê? O que Jesus disse em Lucas 17, 20? Ele disse: olha, vai aparecer muita gente dizendo: o reino dos céus está ali, o reino dos céus está aqui. Jesus disse: não acreditem, porque o reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus está onde? Dentro de vós. Então, se eu quero trabalhar na obra do reino, eu tenho que trabalhar em pessoas, porque elas carregam o reino de Deus. Aquele cara, o homeless que mora na rua, a prostituta, dentro dela tem o reino. Não tem. Precisa de alguém para ativar isso. O problema é que nós olhamos para o que está na frente dos olhos. Nós não vimos como Deus vê, e Deus diz o quê? Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Nós temos que pedir desesperadamente os olhos de Deus. Aleluia! Ele diz: os meus caminhos não são como os teus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos são mais altos que os seus. Aleluia! A matemática de Deus é diferente da sua, irmão. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte. Que Deus, maluco. Que quando você está triste é que você está alegre, que o pobre é que é rico. Não, Deus não falou isso. Falou. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Nós vimos o que está diante dos olhos, julgamos, condenamos e colocamos numa prateleira. Deus não. Aleluia. Você não pode medir Deus como homem. Deus não é homem. Toda vez que você olha para Ele como homem, você o julga como homem. Então você não pode medir Deus como você faria. Eu acho que Deus faria isso. Não, você faria isso. Deus não faria. Deus não faz o que você faz. Nós precisamos entender isso. Que somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos chamou para andar em lugares sobrenaturais. Quando a geração pediu: dai-nos um sinal, dai-nos um sinal, Ele disse: eu não deixo outro sinal a não ser o sinal de Jonas para vocês. Jonas? O que ele quis dizer? Primeiro, reconheça que você está desfocado do propósito. Segundo, peça para alguém te jogar no mar. Porque enquanto você não entrar no mar, a tempestade não cessa. A maioria de nós não precisa ser abençoado, precisa voltar para o propósito. Pastor, Deus quer me matar mesmo? Quer. João capítulo 5, versículo 25 diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Tem ambientes que só os mortos entendem o que Deus está fazendo. Aleluia.
Um dia Jesus chega em Betânia, Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus é tremendo, ele espera o cara morrer para depois ir lá abençoar o cara. Quando Jesus chega em Betânia, os discípulos vêm murmurando atrás dele. Tomé vinha atrás dele dizendo: o que a gente vai fazer lá? O cara já morreu, será que a gente vai morrer também? Os fariseus diziam: se ele tivesse aqui no dia da doença, ele realmente amaria seu amigo. Ele não ama coisa nenhuma. Marta se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição. Ela disse: eu sei, ele vai, ressuscitar no último dia. Marta não entendeu nada, irmão. Os fariseus não entenderam nada, os discípulos não entenderam nada. Aí vem a Maria, que adorava, adoradora, se joga aos pés dele: Senhor, onde é que tu estavas? Ele disse: Maria, teu irmão vai viver. Ela disse: eu sei, vai viver um dia na ressurreição do... Ninguém entende nada do que Jesus foi fazer em Betânia. Jesus falava, ninguém compreendia, até que ele mandou tirar a pedra. Ele disse: tira a pedra. Ele disse: Lázaro, come here, please. Aí simplesmente Lázaro vem pulando, porque ele estava todo enfaixado. Ele deve ter pulado, é o que eu pressuponho. Lázaro foi o único que entendeu o que Jesus foi fazer em Betânia, porque foi o único que ouviu o que Jesus disse, porque foi o único que estava morto naquele dia. Tem ambientes como esse que, se o cara não estiver morto na alma, ele não entende o que eu estou pregando, irmãos, porque ele quer uma bênção, ele não quer uma transformação de vida, de caráter. Aleluia, louvado seja Deus. Deixe os mortos enterrar seus mortos, cara. Saia para a vida, deixa Deus colocar a vida dele em você. Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. E dentro de você tem um reino, aleluia. Aqui dentro tem um reino que não vive de palmas, não vive de ofertas. É um reino que não vive de alma, não vive de sentimento. É um reino que está acima de tudo e de todos. E o que Deus espera, como é o nome da cidade? Lowell. Uau. Deus espera que você coloque o reino para fora aqui. Vocês não precisam de mais um pregador aqui, vocês não precisam de mim aqui. Eu acredito no avivamento nativo, irmão. Quando eu comecei a pregar reino e paternidade há 10 anos atrás, no meu ministério, lá em Itajaí, as pessoas diziam: pastor, traz fulano de tal, ele canta, ele prega, e aí as pessoas vêm. Eu digo: não, se Deus não encher essa igreja comigo, e é porque eu não tenho chamado. Se Deus não me der um povo, é porque eu não sei, se eu tiver que trazer alguém para gerar um avivamento, irmão, não confunda entretenimento com avivamento. Avivamento vai acabar com você. Avivamento, você vai procurar coisas em você para dar. Avivamento, você não vai ter tempo. Avivamento, irmãos, no meio da noite Deus chama você. Você anda dentro da casa chorando pela África, pela Índia, pela Europa, gente que você nem sabe quem é. Avivamento, você não tem mais pedidinho de oração. Avivamento, você é um intercessor nato. As coisas começam a fluir de dentro de você. Aleluia. Avivamento, você te responsabiliza por ele. Mas a maioria dos nossos cultos nós fizemos para pessoas, não para Deus. Tocamos pedra em Moisés quando botava um lenço no rosto, para que os outros pensassem que a glória estava com ele. Tocamos pedra em Adão, quando Adão pecou e se escondeu atrás de uma figueira, de uma folha de figueira. Mas nós também nos escondemos atrás de muitas coisas, atrás do serviço da própria igreja. Obrigado pelo seu amém tão espiritual. Estamos fazendo algumas coisas que Moisés fez, porque nós queremos segurar a glória. Eu estou falando para você de alinhamento, essa geração. Eu vi aqui os meninos cantarem, quando eu cheguei, eles estavam cantando sobre o vale de ossos secos. Eu amo essa passagem, porque essa passagem me ensina sobre os 5 ministérios.
Porque quando Ezequiel chega no vale e vê um monte de ossos, Deus pergunta para ele: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Deixa eu falar algo para você. Quando Deus faz uma pergunta para você, é porque você não sabe a resposta. O nosso Deus ensina com perguntas. Jesus ensinava perguntando. Ele dizia: quantos pães vocês têm? Jesus dizia: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Jesus ensinava, ele ativava o espírito das pessoas a pensar. Quando Deus pergunta a Ezequiel: poderão viver esses ossos? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, se tu quiseres pode. Então Ezequiel profetiza: ossos secos, vivam. Vivam. A Bíblia diz que cada osso correu para o seu osso. Tem um lugar para você no corpo de Cristo. E não precisa ser no púlpito. Se você tem um altar, você não precisa de púlpito. Só corre atrás de púlpito quem não construiu um altar. O fogo não arde no púlpito, ele arde no altar. Quando eu estou pregando, vocês sentem aí. Mas sabe onde é que eu sinto? Quando eu estou lá no meu altar, só nós dois. Lá ninguém compra meus livros. Lá ninguém quer tirar foto, ninguém diz que palavra. Lá ninguém bate palma e nem me dá oferta. Lá é só eu e ele. E é lá que o fogo arde, queima toda a palha da minha vida. E arranca tudo que não o glorifica. Aleluia. Deus tem algo preparado, vai para o altar, querido. Você não precisa de um púlpito. Você precisa do altar. Se você tem um altar, qualquer lugar é o seu púlpito. Você arma o púlpito dentro do avião, no mall, no posto de gasolina. Cada vez que chega um perdido perto de você, cada vez que chega alguém que precisa de um colo, de um beijo, de um abraço, de uma oferta, de alguma coisa que você tem, porque você é um provedor, não é um consumidor. Você é um cidadão do reino. Eu quero ser ministro de uma nova aliança, irmãos. Eu não sou ministro da carne. O meu trabalho não é massagear o ego de ninguém. Aleluia. As pessoas confundem, elas pensam que o culto é para elas. Uma vez uma irmã na nossa igreja falou: pastor, eu não gostei do culto hoje. Eu digo: por quê, querida? Vocês não cantam aquelas músicas que eu gosto. Eu digo: mas nós não cantamos para a senhora, irmã. O culto não é para você, o culto é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós estamos tão mal acostumados que nós achamos que as canções têm que ser as que nós gostamos. A maioria das nossas músicas só exalta o sofrimento, irmão. A maioria das nossas músicas são músicas da carne. Não cantam para Ele. Não exaltam o nome dEle. Não diz o que Ele é. A maioria das nossas músicas, as nossas canções gospel, as pseudos canções gospel, elas adoram, sabe o que? A nossa carne. Cantamos na horizontal quando devíamos cantar na vertical. Cantar para Ele. Por que os anjos cantam santo, santo? Estão há milhares de anos dizendo a mesma coisa, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Porque eles veem aquilo. Nós precisamos ver o que eles veem. Mas eles estão no céu e você carrega o reino dos céus. Você está esperando morrer para ir para o céu? Tá sim. Eu não quero tirar o céu de você. Não, eu quero ser. Se Deus mora no céu, então Ele é limitado. Até o céu mora nele, querido. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa ali, mas a vida não. A vida começa em João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nenhuma das coisas existiam e poderiam existir sem Ele, porque dele são todas as coisas. Aleluia. Você quer ir para o céu fazer o quê?
Bíblia diz que a Nova Jerusalém descerá do céu. Você acha que você vai ficar lá no céu o dia todo, tocando pandeirinho, adorando a Deus? Deus nos chamou para governar com Ele. Deixa eu falar algo que vai chocar você, mas não se assuste. É uma heresia particular. Deus, salvação não era o plano original de Deus. Deus, quando fez Adão, Ele não disse: Adão, eu vou te salvar. Não, Ele disse: Adão, domine sobre todas as coisas. O problema do homem é que ele não quer dominar coisas, ele quer dominar outros homens. E Deus nunca deu autoridade para um homem dominar a outro. O primeiro homem na Bíblia que vendeu outro homem como escravo e cobrou foi Nimrod, o homem que criou a Babilônia. Foi o primeiro homem que negociou a vida de um ser humano. Por isso que todo lugar onde homens dominam outros homens, o princípio é babilônico, não celestial. Porque no céu não é eu mando e você obedece, no céu é façamos nós. A expressão do céu na terra é façamos nós. Pega essa no seu espírito. O objetivo de Deus é dominar sobre todas as coisas. Quando o homem peca, ele perde domínio. Jesus morre na cruz. Eu sei que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, porque Deus já tinha o plano tudo pronto. Era como se ele já tivesse tudo planejado. E ele tem tudo planejado. Eu vou fazer o homem, ele vai pecar. Jesus disse: se ele pecar, eu morro por ele. O Espírito Santo disse: então tá bom, se você morrer por ele, eu também desço lá para ajudar. Deus colocou o homem na terra para dominar sobre todas as coisas. Quando Jesus veio para a terra, ele veio para devolver o domínio para o homem. Então, Jesus não é Senhor dos salvos, Ele é Senhor dos salvos, Ele é Salvador. Então você não é só um salvo, querido. Não fica na igreja só sentado como um salvo. Nós estamos sentando na cadeira esperando Jesus voltar como salvo. Nós somos senhores. Jesus é Senhor dos. Agora, quem é Senhor? Senhor é aquele que nada domina ele na terra. Por isso que Deus chama a única coisa que Deus chama de Senhor na terra é o dinheiro. Por isso que Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, servir a Deus e as riquezas. Você pode ter riquezas, você não pode servir elas. Elas que têm que te servir. Porque o maior concorrente de Deus pela sua vida não é o diabo, é o dinheiro. É a única coisa que Deus chama de Senhor, é o dinheiro. Por isso, quando isso aqui está abaixo de você, você é um senhor. E aí Jesus pode ser o teu senhor. Porque Ele não é senhor de pedintes, Ele é senhor de senhores. Aleluia. Deus só tem um motivo para te dar isso aqui: para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para levantar seu ministério. Ele não tem prazer que você fique escondido, não. Porque não se coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Ele vai te levantar. Diga para alguém que está do seu lado: Deus tem prazer que você cresça. Tem prazer que você cresça. Tem prazer que você cresça. Agora, como é que nós crescemos? Aqui, nós lemos aqui: ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com os rostos descobertos, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em... Como é que nós crescemos? É de glória em glória. Oh, glória. É assim que nós crescemos. Deus não tem prazer que você fique escondidinho a vida toda, não. Ele vai te mostrar. Agora deixa que Ele faz isso. João Batista crescia e se fortalecia no deserto, até o dia que Deus o apresentou a Israel. É Deus que te apresenta.
Você não é fruto da mídia. Tem muita gente aí, irmãos, no reino de Deus, que se tirar o microfone da mão não tem mais nada para oferecer. Eu conheço cantores que se tirar o instrumento da mão dele não tem mais nada para dar. Não permita que o artístico tome o lugar do profético. O artístico, ele se exibe, o profético se manifesta. O reino dos céus, ele está dentro, não está fora. Por isso, irmãos, que eu não sustento o artístico. Eu sustento o profético. Pastor, mas é a obra de Deus. Se tem preço é porque não tem valor. Porque tudo que tem valor não tem preço. Esse foi o erro de Satanás, colocar um preço em você. Jesus, conhecendo o teu valor, foi lá e pagou o preço. Uau! 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 Não confunda prazer com intimidade. Prazer você pode ter com uma prostituta. Intimidade é só com a noiva. Agora prazer você tem que pagar por ele. Irmãos, eu tenho trabalhado no Brasil para derrubar esse espírito. Minha luta não é contra os irmãos que cobram para pregar ou cantar, não. Eu acho que eles são vítimas de um sistema. Mas eu tenho dito uma coisa no Brasil e eu quero dizer aqui para vocês. Quem cobra por uma noite de intimidade é a prostituta, não é a noiva. E nós não podemos dar o lugar da noiva para a prostituta. Eu não consigo entender, irmãos, como nós às vezes damos 20, 30 mil reais para uma pessoa ministrar uma noite, quando tem pessoas do nosso lado passando necessidades. Deus está mudando esse evangelho no Brasil. E eu espero que Ele faça isso na América. Porque esse espírito nós herdamos da América. Me perdoem os irmãos, mas esse espírito nós herdamos daqui. Institucionalizou a adoração. Mas nós somos ministros de uma nova aliança. Não vamos cobrir o rosto, nós vamos crescer com o rosto descoberto. E vamos refletir a sua glória. De glória em glória. Então levante sua mão direita assim comigo. Promete que quando Deus te levantar e você ficar conhecido nessa nação, você não vai cobrar por isso. Promete que você vai escrever livros, vai se tornar um pregador, ou um ministro, ou um empresário conhecido em Deus, e você não vai cobrar para fazer as coisas para Deus. Ah, promete isso! Não, levanta a sua mão, entra comigo nós estamos num tempo, num alinhamento profético aqui nessa noite. Promete para mim que Deus pode contar com você. Olha para mim. Nós somos chamados à voluntariedade. Quem vai para a cruz obrigado é ladrão, não é rei. O rei diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Promete para mim que você vai entrar nesse lugar. Eu quero dizer para os irmãos brasileiros e americanos, todos os nossos irmãos, Deus já começou a fazer algo diferente nessa geração. Tem uma geração que está pagando um preço, irmãos, não pagando o ingresso, está pagando o preço. Tem uma geração que não paga mais o ingresso, ela só paga o preço. Tem uma geração que está entrando no lugar em Deus, aleluia. Não, alguém solte o leão que está aí dentro, me ajude a adorá-lo nessa noite. Glória ao nome de Jesus.
Ministros de uma nova aliança. Aonde estão os ministros de uma nova aliança? Aonde estão os ministros que não vão mais tampar o rosto para mostrar que a glória se desvaneceu? Aonde está o ministro que vai manter a glória intacta? Aonde estão os ministros? Oh! Se aquela glória teve glória, muito mais glória tem essa, porque essa permanece para sempre. Ramia clamandoro lobiastu que amandoro. Oria la mandara la barra barra. Deus está levantando ministros. E sabe como eu chamo eles? Escolhidos, escondidos. Deus os escondeu do sistema. Deus os escondeu nas recâmaras do seu coração. Eles não estão à venda, eles não vendem a unção. Homens que estão escondidos esperando o tempo de Deus. Uau! Glória ao nome do Cordeiro, ao Cordeiro que é vivo. Crescemos de glória em glória. Por favor, saia do seu lugar devagarzinho e vem aqui para frente. Deixa eu dar uma chapadinha junto com você. Vamos beber um pouco porque é de graça. Pode beber porque é de graça. É por conta da casa. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nos próximos segundos Deus vai encher você de glória. Seus caminhos.
fogo e mais glória sobre a sua casa, sobre a sua geração, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos comigo. O reino está em você. O Espírito está em você. Manifeste o Espírito Santo nessa geração. Que sejam amarrados e destruídos todos os inimigos da cruz, dessa localidade, dessa geração, dessa região. Que sejam destruídos os inimigos da cruz. Ramia clamando rolobia súria lá. Tua glória. Pega na mão de quem está do seu lado, pega, nós vamos orar. Levanta a mão dele para cima, levanta. Levanta a mão. Agora diga para ele assim: querido, ou querida, querido, deixa Deus pegar você. Porque eu prometo que eu não te solto até que o Espírito Santo possua você nessa noite. Deixa o Espírito Santo possuir você. Deixa o Espírito Santo possuir você. Deixa o Espírito Santo possuir você. Glória ao Cordeiro que vive. Glória ao Cordeiro que é vivo. Para sempre, amém, Glória a Ele, a glória. Mais fogo, meu rei. Mais fogo, meu rei. Mais fogo, meu Senhor. Mais glória, meu Senhor. Mais glória, meu Senhor. Receba a glória de Deus na sua vida. Num ambiente como esse, palavras viram sentenças. Amém. Olhe para mim. Olhe para mim. Num ambiente como esse, palavras viram sentenças. Então o que você tem que fazer? Profetizar. Então comece a liberar palavras sobre essa cidade. Comece a liberar os sonhos que estão aí dentro, Cris. Os projetos que estão aí dentro. Comece a dizer: Deus, vem. Eu me lembro quando eu andava no meio da minha cidade, sentado numa bicicleta. Eu não era o apóstolo Luiz Hermínio, eu era só o Luiz Hermínio, chorando e dizendo: Deus, transforma a minha cidade. Batendo nas casas e dizendo: Deus, salve essa família. Eu não esperei ninguém me dar um microfone para Deus me usar. Eu montei na bicicleta e batia de casa em casa, dizendo: Deus vai tocar a sua vida. Deus tem transformado aquela cidade, irmãos. Deus está fazendo um reboliço naquela cidade. Itajaí está vivendo um avivamento. Itajaí está vivendo um avivamento que está tocando a cidade. E isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer. Por isso creia. Deus pode mudar você, cidade. Comece a profetizar sobre essa cidade agora, em nome de Jesus. A menor visão de Deus é uma cidade. Deus não te chamou para encher uma igreja, te chamou para transformar uma cidade.
Chame aclamando rolobiastuki alamanda ralabaraba sorri alamandorro. Então nós vamos adorar o Senhor. Você só vai levantar as mãos e vai profetizar sobre a tua cidade, sobre esta cidade. E vai dizer: Satanás, recue, 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 porque a glória de Deus vai invadir Massachusetts. Escute, 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 escute. Eu vi escrito atrás da placa de um carro: Massachusetts, o espírito da América. Foi por aqui que começou tudo, irmãos. Vocês têm legalidade para orar por isso de novo? Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Os nossos antepassados aqui nessa cidade, nesse estado de Massachusetts, aqui é o espírito da América. Foi aqui que começou, irmãos. Foi aqui que chegaram os primeiros transformadores. Daqui saiu missionários para o mundo inteiro. Nós brasileiros, nós não podemos vir aqui por causa do dólar. Nós não podemos vir aqui por causa da fama dessa nação. Nós temos uma dívida de honra com essa nação, irmãos. Há 100 anos atrás, eles entraram no Brasil e ministraram em nossas vidas. Despejaram o evangelho, despejaram a unção sobre nós. Nós temos uma dívida de honra de salvar algumas igrejas na América. Eu não quero ser presunçoso com esta palavra, me entenda bem. Mas nós sabemos o que estamos carregando nessa geração. Pastor, isso não é falta de humildade, não. Humildade não é você pensar menos de si, é pensar menos em si. Nós temos uma dívida de honra com essa nação. Por favor, chore por ela. Se você chorar por ela e Deus achar que você tem que ficar aqui, o documento que você precisa virar, o recurso que você precisa virar, Deus só tem um motivo para te manter aqui. Pelo amor que você carrega por essa nação, por mais nada, irmãos. Por favor, profetize. Profetiza. Deixa cada osso correr para o seu osso e te tornar um grande exército. Comece a profetizar. Você que ora em línguas, comece a falar isso. O Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver chamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver chamar pela glória, 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 glória. Vem com tua glória, Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver chamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver chamar pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos e aplauda o Senhor por isso.
Como é que termina uma reunião assim? Pastora, Ele já está aí, amém? Ele não vai vir, ele já veio. Ele só vai vir agora para buscar a sua igreja, para sentar com ele na mesa das bodas e depois descer para governar com ele para sempre. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados para ser salvos, poucos são escolhidos para governar com ele. Se não começarmos a governar agora sobre todas as coisas, não vamos governar com ele na eternidade. Aleluia. Quero deixar essa palavra ao seu coração, e que essa noite Deus pegue você, que essa madrugada seja uma madrugada encharcada da glória, que Ele tire você da cama, que Ele acorde você só para ficar com Ele. Às vezes Ele faz isso. Que o seu único compromisso seja estar com Deus. Amém, querido? Que noite gloriosa, irmãos. Que noite gloriosa. Que Deus abençoe a todos.